Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Que a graça e a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu quero meditar aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 1. Porque um outro dia um amigo chamado Diogo, meu querido Diogo, filho de Dona Andréia, ele falou assim para mim: rapaz, por que Jesus morreu numa cruz? Ele não poderia ter apenas piscado o olho assim e salvado a humanidade? Por que ele teve que morrer numa cruz? Essa foi a pergunta de Diogo. Acho que a gente pode começar a refletir nessa primeira epístola de Pedro. E eu vou ler não todo o primeiro capítulo, mas partindo do versículo 3 até o versículo 9, depois do versículo 17 até o versículo 25. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós vos alegrais grandemente, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações. E aqui no versículo 9 ele diz assim, olha: ao qual, versículo 8, não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora eu vou para o versículo 17 até o 25. Ele diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que foi entre vós evangelizada. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por quê? Por que ele foi castigado pelos nossos pecados? Como disse Diogo, ele poderia ter dado uma piscada ou uma cuspida no chão e ter salvo a humanidade, né? Parece que Deus castigou seu Filho amado, e isso é um impor. Parece que ele impôs ao seu Filho um padecimento. Não parece justo que Jesus tenha morrido por nós, uma vez que Jesus é santo, sem pecado. Mas o Evangelho é escândalo e é loucura. É loucura para os que perecem, é escândalo para quem não entende. Como é que pode um Deus que morre pelos seus, pela sua criatura, pela sua criação? 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam de Pai, portem-se com temor,
Não foi com prata ou ouro que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os pecados, o pecado é o homem querer viver longe de Deus. Por quê? Antes da criação do mundo, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque para criar Deus precisou morrer, precisou se dispor da sua própria vida para criar. Portanto, todos nós somos criados da vida de Deus. Ele deu a vida para nos criar, né? Por isso que antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. É essa simbologia da redenção. Houve primeiro a redenção para depois haver a criação. E a morte não é um castigo de Deus para o pecador, mas a morte é a consequência do pecado. O pecado é eu querer viver fora, longe de Deus. Esse é o pecado. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, ele estava dizendo, olha, eu consigo viver sem ti. Vou andar com os meus próprios pés. Vou andar com a minha própria consciência, com a minha própria ideia de vida. E aí entrou a morte, né? Veio a morte e por consequência todos nós morremos. O pecado é querer viver fora de Deus, porque fora de Deus não tem vida. Como é que vai viver fora de Deus? Agora, os pecados, aí é da ordem moral, não é? Os pecados é da ordem comportamental, mas o pecado é querer viver longe de Deus, não é? Para que você possa ter uma vida plena, uma vida eterna, é preciso que você coma da árvore da vida. Comer da árvore da vida significa você ter a plenitude de Deus, né? É a plenitude da vida divina, é a vida que Ele quer te dar novamente, né? É comer da árvore da vida. Mas o homem saiu dessa relação de Deus, pecou e com o pecado a consequência foi a morte. Lá em Romanos capítulo 5, diz assim, olha, vou ler aqui Romanos 5, por um homem veio o pecado e por ele veio a morte, né? Mas Deus não nos deixa na morte. Jesus morreu naquela cruz expressando essa manifestação visível da figura do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Porque fora de Deus não há vida, não há nada fora de Deus. E a cruz é a solidariedade de um Deus com a sua criação. Jesus se entrega à morte sem pecado para definitivamente sair vencedor sobre a morte. Ele mergulha na condição humana, Jesus mergulha na condição do mortal, do pecador. Vem para a terra e vence a morte de uma forma, vence a morte ao morrer, não é? E ser ressuscitado por Deus, porque a morte não pôde detê-lo, nem pode detê-lo. Ele venceu a morte, a cruz é a redenção da humanidade. Jesus é o último Adão. Ele se coloca como o Filho do Homem. O Filho do Homem veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus é a nova criatura humana, né? Segundo o homem, a nova criação, o Filho de Deus. A cruz é a porta de saída da morte, do medo da morte. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus venceu a morte. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele nos dá a vida divina, a vida eterna. Nós somos redimidos da nossa vã maneira de viver. A cruz de Jesus é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. O ser humano, Jesus, diz sim para o Pai e é ressuscitado ao terceiro dia. Depois, Ele nos redimiu da morte. Ele sustenta a vida. A cruz nos revela que Deus nos concedeu a vida e vida abundante através da sua graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus nos chama agora a repartir a vida, sendo generoso, compassivo, amoroso, gracioso, acolhedor.
Jesus é o Senhor, é o Redentor, é o doador da vida. Por isso eu digo, graças te dou, ó Pai, porque em Ti nós também vencemos a morte. Vencemos a morte por meio da morte de Cristo naquela cruz do Calvário. Eu acho que é por aí, eu espero que o Espírito Santo lhe tenha tocado seu coração e você entenda o porquê que Jesus Cristo precisou morrer naquela cruz. Foi por amor. Foi por amor que Cristo morreu. Porque Deus nos amou abundantemente em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos dar vida e vida eterna.